Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Miranda Fala. Eu sou a Miranda e estamos muito felizes e muito alegres porque a alegria do Senhor é a nossa força. Mas no vídeo de hoje, gente, ó, taca-lhe pau, é isso mesmo. A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de pregadores coach aparecendo nas igrejas, pregando que você é o centro do universo de Deus, pregando que você é o centro de tudo e que tudo gira em torno de você. E não ao contrário. Será que é isso mesmo que a palavra de Deus vai nos dizer? Eu até estive vendo, gente, o vídeo da época em que o Iago Martins, do Dois Deuses de Teologia, atacou ali o David Leonardo e falou uma frase muito interessante. E ele diz assim: esse tipo de pregação de hoje anestesia pessoas para o inferno. O que é anestesiar, gente, para o inferno? Ele vai assistir esse tipo de pregação e continua na mesma vida, uma pregação que não contesta, é uma pregação que não bate de frente com o pecado, mas simplesmente faz com que a pessoa ache que ela está muito bem, obrigada, mesmo no pecado dela, e que Deus vai ter pena dela e misericórdia. Mas será que Deus pensa desse jeito? Será que é isso mesmo que a palavra de Deus vai dizer pra gente? Então, faço minhas as palavras do Iago. Esse tipo de mensagem, sim, anestesia pessoas para o inferno, e nós vamos ver isso dentro da palavra de Deus. Então, sem mais delongas, sem mais enrolação, porque esse vídeo tá muito bacana, eu tenho certeza que você vai sair daqui muito edificado. Bora pro vídeo! Bom, gente, pra gente começar esse vídeo, já antes de eu começar a falar os pontos pra vocês, os 3 pontos que derrubam a teologia coach, onde o homem tá no centro sempre de tudo, eu gostaria de dizer pra vocês que eu não tenho nada contra o David Leonardo. Inclusive, no início do ministério dele, meu esposo me mostrou os vídeos dele, e a gente até assistia vez ou outra aqui na TV os vídeos dele, e eram edificantes. Tem muita coisa que o David Leonardo fala que são edificantes, mas essa linhazinha de colocar sempre o homem como centro da vida de Jesus, como ele mesmo falou em um desses vídeos, que a pessoa, o ser humano é o centro da vida de Jesus, e não é, e nós vamos derrubar essa tese aí somente com a palavra de Deus hoje aqui pra vocês. Vocês vão ver quem é o centro da vida de Jesus, vocês vão ver quem é o centro. Então, gente, não tenho nada contra o David Leonardo, tá bom? Mas a gente só tá debatendo e confrontando doutrinas que não vêm de Deus, não vêm da palavra de Deus, tá bom? Pra vocês analisarem, vocês ficarem atentos, porque muitas vezes essa teologia coach não entra somente através de pregações, não. Elas entram também através de louvores que colocam sempre o homem como centro, exaltam sempre o homem. Como, por exemplo, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Dei até esse exemplo para vocês aí no início, se não me engano. Você não é o centro da vontade de Deus. Você pode ser o espelho que reflete a imagem do Senhor? Pode, se você seguir os caminhos que Cristo seguiu. Mas se você não segue, você não é o espelho que reflete a imagem do Senhor. E eu quero deixar isso bem claro para vocês hoje, tá bom? Vamos ver o que a palavra do Senhor vai dizer pra gente. Mas tenham muito cuidado, até mesmo com canções, que o papel e o intuito das canções é adorar ao homem, é massagear o ego dos homens, mas é uma canção que não agrada a Deus, não oferece louvor a Deus. Você vai pro culto pra quê? Pra cultuar ao Senhor. Mas as pessoas chegam no culto tão cansadas e cheias de tanta porcaria que viveu durante o dia, novela, cheio de filme na mente, música, sabe? De um dia de trabalho lotado, cheio, cansativo, sabe, de um dia estressante. Elas querem receber o culto, elas querem chegar lá e, tipo, simplesmente serem tratadas. E Deus pode realmente fazer isso, mas isso não pode ser o nosso intuito. O nosso intuito de ir ao culto não é simplesmente receber o culto, mas prestar culto ao Senhor. E as pessoas têm perdido um pouco, sabe, dessa noção. As pessoas têm perdido esse princípio. E é muito complicado quando você chega num culto que não te confronta. Um culto que não fala que se você pecar você vai pro inferno, porque é isso que a palavra do Senhor diz, sem rodeios. Tá bom, gente? Então tomem cuidado. Esse vídeo vai ser muito importante pra você perceber quando você tá sendo enganado ou não. E bom, gente, pra gente começar esse vídeo, como eu falei pra vocês, o ponto número 1 que eu fiz aqui, eu fiz só 3 pontos que ele já derruba isso por completo. 3 pontos, e o primeiro deles é: você não é o centro do universo de Jesus. Você não é o centro da vida de Jesus de maneira nenhuma. Você não é o centro de nada. Nós somos pobres, pecadores, cegos, nus. Nós não somos nada, apenas pó. Nós somos apenas pó. Eu quero que você foque bastante nisso, porque por mais que Jesus nos ame,
E realmente Jesus nos ama muito, mas se nós não estivermos nos adequando à palavra dele, se nós não vivermos uma vida santificada, se nós rejeitarmos a vida que o Senhor tem a nos oferecer, uma nova vida, e continuarmos vivendo a velha prática, a velha vida, mesmo dizendo com os nossos lábios, honrando a Deus, dizendo que amamos a Deus, e por oposto disso nós fazemos tudo que é errado e que sabemos que magoa a Deus, nós vamos para o inferno. E quando chega lá não adianta, porque por mais que Deus te ame, por mais que realmente Deus se importe com a sua vida e com os seus problemas, você não é o centro de tudo. E Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. Então Deus pode lançar você no inferno com a lágrima nos olhos, mas ele vai lançar. Então tire do seu coração de uma vez por todas toda essa pregação de que Deus, ele é amor, Deus é só amor, Deus é só amor. Não, vocês vão ver aqui comigo que ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. O primeiro ponto que eu quis trazer para vocês é esse: vocês não são o centro do universo de Jesus, vocês não são o centro da vida de Cristo, tá bom? Nós vamos ler um texto da palavra do Senhor, que fica lá em Romanos, no capítulo 11, no versículo 34 ao 36, vai dizer exatamente isso. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. É por ele, por meio dele, para ele que existem todas as coisas. Sabe quando você estava sendo formado lá no Éden? Você estava sendo formado para a glória dele, não para sua própria glória. Nós não somos nada, é tudo para a glória dele. E o ponto número 2 que eu queria destacar para vocês: não existe, em hipótese alguma, salvação sem cruz. Não acreditem nessa graça barata que andam te vendendo, de que você aceitou Jesus, você pode conviver com as mesmas práticas antigas de pecado, você pode conviver com a masturbação, você pode conviver com o adultério, você pode viver com a fornicação, você pode viver com várias práticas pecaminosas que você vivia no passado, porque não é assim. Entenda uma coisa: o Senhor Jesus, ele te aceita assim como você está. Se tem alguém aqui que está assistindo e que está desviado dos caminhos do Senhor, ou nunca caminhou ao lado de Cristo, sabe que ele vai te aceitar da maneira que você tá aí, do seu jeitinho. Se você usa drogas, se você, sabe, é viciado em bebida, qualquer tipo de coisa que você faça, o Senhor te aceita do jeitinho que você tá. Mas essa aceitação é inicial, porque a partir do momento que você conhece Cristo verdadeiramente, deixa ele entrar no seu coração, é impossível que o Espírito Santo não te incomode para que você comece a caminhar e a se libertar de todas essas coisas do passado. Porque quando conhecemos a Cristo, a presença dele nos transforma, nos induz a nos transformarmos naquilo que ele preparou para nós sermos. Então, ele te aceita da maneira como você está, sim, mas não é para você ficar da maneira como você está. Porque se você conhece o Senhor há muitos anos e continua nas mesmas práticas, não foi liberto ainda, tem alguma coisa de errado na sua conversão, e é preciso que você reveja os seus conceitos e os seus caminhos, e veja se você realmente está firmado nos caminhos do Senhor como você pensa. Porque é por isso que o Iago colocou essa frase aí, que eu achei sensacional. Esse tipo de pregação anestesia pessoas pro inferno, porque não confronta. Não confronta que se você pecar você vai pro inferno, que a Bíblia fala isso. Se você for homossexual e você não abandonar as práticas, você vai pro inferno, assim como também o adultério. Se você estiver em adultério e não abandonar a sua prática, você vai pro inferno. Que se você não for obediente ao Senhor e à sua lei, você não vai herdar a salvação. Então a Bíblia nos fala todas essas coisas, e eu acho que precisa ser falado, sim, às claras, para que as pessoas entendam a seriedade que é a salvação. Não existe salvação sem cruz. Cristo nos libertou do pecado, justamente das amarras de Satanás e do pecado, para nós não pecarmos. Agora, isso que as pessoas têm feito com a graça de Deus é uma vergonha, porque eles usam a graça de Deus, a misericórdia de Deus, e transformam em libertinagem, para justamente pecarem, fazerem o oposto do que o Senhor Jesus falou que era para ser feito, que era para nos libertar do pecado e não sermos mais escravos do pecado. Então entendam isso, entendam que, sabe, o Senhor, ele é justo, e a sua justiça é um dos seus maiores atributos também, tá bom, gente? Agora eu queria ler um texto para vocês que vai falar um pouquinho sobre isso, sobre o não existir essa questão de salvação sem cruz. Cada um que quiser seguir ao Senhor, carregue a sua cruz.
Hebreus 12, 14 vai dizer assim pra gente: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Vocês ouviram isso? Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Você pode ser crente 30 anos, se você continua com as mesmas práticas, se você morrer hoje sem se arrepender, você vai para o inferno, porque você não recebeu o Senhor de coração. Porque quando a gente recebe, a gente é transformado e a gente se deixa transformar pelo Espírito Santo. É uma parte que vem de Deus para nos dar força para nos libertar, e a outra parte vem de nós mesmos, tomarmos a atitude de não pecarmos mais, de não cairmos mais naquelas velhas práticas. Lucas, no capítulo 9, no versículo 23 ao 26, vai dizer assim pra gente: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se, ou destruir-se a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Vocês entenderam isso? E eu acho muito interessante, ó, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em glória. A gente se envergonha do Evangelho de Cristo quando a gente se omite em falar das coisas erradas, quando a gente tem medo. A gente precisa falar das coisas que estão erradas, tanto dentro da igreja, quanto dentro, sabe, dessa podridão gospel, coach gospel. A gente precisa combater essas práticas, porque assim nós estamos cooperando para o reino de Deus e para que as pessoas não sejam enganadas. Então, olha, se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele. Quantas vezes a gente está ouvindo alguém falar sobre algum assunto, alguma ideologia que é totalmente contrária ao que nós seguimos, ao que nós cremos, vai totalmente contrário ao nosso Deus, mas a gente se envergonha de defender a causa de Cristo. A gente fica tímido para falar sobre as coisas de Deus, para talvez não magoar a pessoa, ou talvez, sei lá, por medo, sabe? Mas isso não pode acontecer. Nós precisamos ser firmes e fortes, constantes, e termos muito cuidado para não termos vergonha de Deus, não termos vergonha daquilo que acreditamos, sabe? Eu mesma luto com isso diariamente aqui no canal, porque por medo de sermos apedrejados, a gente acaba usando palavrinhas mais brandas, mas não, isso precisa ser cortado. A gente precisa dizer que se a pessoa pecar, vai para o inferno, e não existe um meio termo, não existe essa graça barata. Agora, o terceiro ponto, já pra gente finalizar esse assunto do coach gospel, pra gente destruir de vez esse coach gospel: Deus é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Ele é justiça. E de verdade, gente, como eu falei já pra vocês, Deus, Ele pode te amar muito, mas se você não estiver enquadrado no padrão que Ele quer, se você não aceitar a salvação dEle, você pode falar com a sua boca, mas se o seu coração estiver longe dos caminhos do Senhor, você não vai ser salvo. Ele vai te lançar no inferno, Ele vai te condenar. Porque por mais que Ele te ame, a sua justiça também está ali, ó, juntinho. Ele não pode ser injusto. E Ele avisa para nós dentro da sua palavra. Basta a gente dar ouvidos e entender. Ele pode te amar muito, mas Ele vai te condenar com as lágrimas nos olhos, mas vai te condenar, porque Ele também é justiça. Então não caiam nessa de que o Evangelho é só ursinhos carinhosos, que Deus é só amor. Não, Ele é justiça. Nós vamos ler aqui agora, eu separei alguns textos para vocês verem a justiça de Deus. Salmos 7, no capítulo 7, no versículo 11 até o 13, vai dizer assim, ó: Deus é um juiz justo, um Deus que se manifesta cada dia o seu furor. Um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepende, Deus afia sua espada, arma o seu arco e aponta, prepara as suas armas mortais e faz das suas setas flechas flamejantes. Que isso? Mas Deus faz isso? Sim, se a pessoa conhece os caminhos do Senhor, mas insiste em não se arrepender, vira inimigo de Deus, porque quem se torna amigo do mundo torna-se automaticamente inimigo de Deus. Isaías, no capítulo 30 e no versículo 27, vai dizer assim: Vejam de longe vem o nome do Senhor, com ira em chamas e densas nuvens de fumaça. Seus lábios estão cheios de ira e a sua língua é fogo consumidor. Tá falando de Deus. O Senhor também é ira, o Senhor também é fogo consumidor. E o último que a gente vai ler para finalizar, para mostrar para vocês que sim, o Senhor é amor, mas Ele também condena.
Salmos no capítulo 21 e no versículo 8 até o 9 vai dizer assim: Tua mão alcançará os teus inimigos. Quem são os inimigos de Deus? Quem são os inimigos de Deus? Aquele que é amigo do mundo. Quem se torna amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Tua mão alcançará todos os teus inimigos. Tua mão direita atingirá todos os que te odeiam. No dia em que te manifestares, farás deles uma fornalha ardente. Na sua ira o Senhor os devorará, um fogo os consumirá. Ou seja, o Senhor vai tacar fogo nas pessoas? Vai. Está dizendo que na vinda do Senhor, aqueles que forem inimigos de Deus, o Senhor vai se vingar deles. E vocês já estão carecas de saber disso. Talvez não explanado assim dessa maneira, mas é exatamente assim que vai acontecer. Então tome muito cuidado para que você não se torne inimigo de Deus sendo amigo do mundo. Nós não devemos ter medo de combater certos tipos de doutrinas. E esse tipo de doutrina que coloca o homem no centro, esse tipo de música que coloca o homem no centro e não Deus, são doutrinas humanistas. E humanismo para mim é satanismo, é culto ao homem, é culto às minhas vontades. Não é esse o mandamento lá do satanismo? Faça tudo o que você quiser, não existe lei. É exatamente isso que Satanás ensina e não Deus. Então não aceite igrejas que têm esse pensamento de uma graça muito barata. Tome muito cuidado, porque o que está em jogo é nada mais nada menos do que a sua salvação e a sua vida eterna com Cristo. Então é isso, gente. Eu espero que eu tenha tirado bastante as dúvidas de vocês e que sim, eu concordo plenamente com essa frase que o Iago Martins usou, dos 2 dedos de teologia. Ele foi perfeito, cirúrgico nessa frase. Esse tipo de evangelho, esse tipo de música, certos tipos de cantores gospel, artistas gospel, que influenciam milhares e milhares, estão anestesiando pessoas para o inferno, estão sendo usados por Satanás e nem sabem disso. Sejam santos, porque o seu Deus é santo e ele não aceita nada menos do que santidade. E se está pesado demais para você seguir a vida de Cristo, comece a orar a Deus, comece a jejuar, comece a buscar a Deus, falar: Senhor, alivia o meu fardo, porque o Senhor prometeu que o seu jugo é suave, o fardo é leve. E o Senhor com certeza vai te ajudar a seguir à risca a palavra de Deus, seguir os mandamentos do Senhor e viver de fato a vida de Deus. Não somente honrar com os lábios, mas honrar com a vida, porque isso é o que importa. É o que a gente faz com isso, não somente o que a gente lê, porque ler eu posso ler qualquer livro, mas a Bíblia é um livro diferente, porque eu tenho que ler e praticar o que está nela. Tá bom, gente? É isso. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Se você gostou desse vídeo, manda esse vídeo nos grupos do WhatsApp da igreja, compartilha no Facebook, compartilha nas suas redes sociais e ajude mais pessoas a não caírem nesse erro que tem se tornado muito comum no meio das igrejas, tá bom? Deixa o seu like no vídeo para ajudar o canal e é isso. Um beijo mais uma vez e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!